O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. No Brasil, 14 milhões de pessoas estão na miséria. Celebrar o Natal também é ajudar quem não tem o que comer. Nosso desafio é entregar cestas de alimentos para milhares de famílias. Por isso, sua atitude vale muito. Acesse lbv.org/Natal e faça a sua doação. Um Natal melhor a gente faz todo dia. Estamos de volta com o programa Norte em Ação, agora no quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação recebendo a doutora Karina Prokopiuk, que nos dá a grata satisfação de estar conosco hoje dentro do programa, ela que é nutricionista e trabalha como vice-presidente lá da COMED, da Cooperativa Médica, hoje participando conosco dentro do quadro para trazer informações sobre nutrição, dar dicas aí para o verão. E, claro, é sobre isso que ela vai conversar conosco. Tudo bom, doutora Karina? Tudo bem, César, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos abordar um pouquinho então sobre esse assunto, né? Já que a gente está aí do verão, é bem importante a gente destacar alguns tópicos sobre alimentação saudável. Muito bem, doutora Karina, então vamos começar aqui, inclusive quero aproveitar já para abrir as nossas baterias, telefones e e-mails, para você começar também a interagir, encaminhar as suas perguntas, as suas questões. Então, doutora Karina, vamos partir para aquelas premissas iniciais com relação aos cuidados que devemos ter nesta estação, com relação à questão da alimentação em si. Sim, exatamente. Acho que a gente tem, com a chegada do verão, duas características bem importantes com relação à alimentação. A primeira é daquelas pessoas que não cuidam da alimentação durante todo o ano, né, estão acima do peso, e aí chega o verão e querem emagrecer tudo aquilo que, né, ao longo do ano adquiriu em termos de quilos, né? E aí ficam daquela busca desenfreada pela magreza, né, e aquelas fazendo o que for para chegar naquele peso que realmente querem para o verão. E uma outra questão importante são aquelas pessoas que vão para a praia e aí fazem aquele alto consumo de bebida alcoólica, de alimentos gordurosos, né, de frituras, ou ficam muito tempo sem se alimentar, a falta da boa hidratação também durante esse período, que é bem importante, né? Então, acho que essas são as duas características principais que seria importante a gente abordar um pouquinho hoje. As pessoas que chegam perto do verão e querem emagrecer muito, e aquelas outras pessoas que têm uma alimentação muito inadequada nessa época do ano. Muito bem, a questão do desequilíbrio alimentar, acho que seria característica, né, os extremos, aqueles que acabam consumindo menos, né, do que efetivamente necessitam para poder se manter em forma, e outros acabam se excedendo, né, como no costume, principalmente nessa época de festas, né, o pessoal realmente abusa bastante. E nesse aspecto, assim, para que a gente possa colocar, porque existem inclusive considerações importantes com relação à questão da alimentação, no período regular
claro que ela deve acontecer. Eu gostaria que você enfatizasse isso também. Sim. Independente do caso, né, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar em termos de alimentação é na reeducação alimentar. Então, assim, para aquelas pessoas que querem emagrecer, infelizmente, o que elas adquiriram ao longo de todo o ano não vai ser em um mês que elas vão conseguir reduzir. Então, assim, é pensar realmente na reeducação, na saúde e não só na questão do corpo, da magreza. Então, para essas pessoas, realmente, assim, é um cuidado geral. É importante emagrecer, mas de forma saudável, né? E não pensando só no verão. Já para essas outras pessoas que fazem uma alimentação bem desregrada, é pensar realmente nisso, não ficar muito tempo em jejum, se alimentar, né, de 5 a 6 vezes ao dia. A importância da hidratação também, né? O verão é aquela época do ano onde a gente perde muita água, muitos sais minerais, principalmente pelo suor. E pelas altas temperaturas a gente precisa de uma hidratação maior, o corpo pede mais água, né, mais líquidos. Então, cuidado com essa hidratação e de escolher os líquidos certos para se hidratar, né? Então, é água mineral, agora no verão água de coco, os chás, né, o suco de fruta também é uma bebida bem importante, e evitar um pouquinho a bebida alcoólica, os refrigerantes e os sucos industrializados. Realmente é uma preocupação, porque o pessoal hoje se habitua a consumir muito refrigerante e bebida alcoólica, que são motivados, inclusive, para esse consumo. E, na verdade, a água é essencial, né, para que se mantenha a saúde, se mantenha a boa forma. E com relação à questão da alimentação, você falou em 5, 6 vezes por dia. Existem algumas pesquisas, alguns indicativos que o consumo alimentar deveria ser feito de 3 em 3 horas. E o pessoal sempre fica perguntando como fazer isso, de que forma fazer, e manter essa frequência sempre com o ritmo, né, considerando o ritmo de vida que se tem hoje. Essa questão da alimentação, né, realmente o ideal é de 3 em 3 horas. Se a gente for considerar que 5 a 6 refeições ao dia, fecha mais ou menos com essa questão das 3, né, de 3 em 3 horas. No início a pessoa pode achar um pouco estranho, né, porque o brasileiro e a população em geral tem o costume de não fazer muitas refeições, mas a partir do momento que tu te organiza para isso, que tu consegue, né, com a ajuda do profissional, no caso o nutricionista, enfim, tu consegue organizar o teu dia a dia, tu consegue fazer com que essas 3, né, de 3 em 3 horas essas refeições sejam feitas sem problema algum. Muito bem. E que tipo de alimentação deve ser consumida nesse período? E considerando, evidentemente, justamente aquela questão que eu coloquei, que é a vida atribulada de hoje. A questão, na realidade, assim, são refeições leves, né? Então, é uma época do ano onde o calor é intenso e a gente deve dar preferência para refeições mais leves. Então, o consumo de frutas e verduras é excelente, evitar um pouco as comidas gordurosas, né? Principalmente quem está na praia ou viajando agora nesse período de férias, evitar aqueles locais onde a gente não sabe a procedência do alimento ou que não tem uma condição muito boa de higiene. Então, tentar se alimentar mais em casa ou se organizar. Hoje em dia é tão fácil da gente colocar um biscoito integral, uma fruta, um iogurte na bolsa, né? Se organizar e levar para os locais onde a gente vai trabalhar, onde a gente vai estar, já que a gente não tem, né? Já que a gente tem essa vida corrida e não tem muito tempo para organizar a alimentação. Muito bem, realmente são considerações importantes, e essa prática, uma vez que se reeduque, como tu bem colocaste aqui no começo da entrevista, que é necessário, né, a pessoa realmente se programar para isso, até para facilitar depois. Existe um benefício importante que eu gostaria que você colocasse com esse tipo de consumo, quando se começa a praticar o consumo de 3 em 3 horas, ao contrário do que as pessoas pensam, emagrecem e não engordam, é isso, né? Exatamente. A gente tem comprovado, né, de que as pessoas que fazem o consumo de 3 em 3 horas, e principalmente aquelas que não pulam o café da manhã, a gente consegue ter um emagrecimento muito mais saudável, muito mais rápido do que aquelas que tendem a ficar várias horas sem se alimentar ou que não fazem o café da manhã. Muito bem. E com relação ao consumo de água? Quanto o homem e a mulher devem consumir? Porque existem diferenças, inclusive, nesse sentido. Existem diferenças. Na realidade,
vai depender muito do tipo de atividade que essa pessoa tem durante o dia. Então, o quanto essa pessoa gasta ao dia em termos calóricos mesmo e de transpiração, quanto de atividade faz ao dia. Mas a gente recomenda aí que no mínimo a gente consuma de 4 a 5 copos de água por dia, que dá aí em torno de 1 litro a 1,5 litro. O homem consome mais água que a mulher, é o ideal consumir mais, mas gira aí em torno de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Muito bem, então fico aí mais uma vez as considerações aqui da doutora Karina com relação aos cuidados para esta estação. Estação do verão, que é uma estação que realmente propicia, né, a que as pessoas se exponham mais e a preocupação com o corpo fica mais a flor da pele, com certeza, né? E com isso devemos também considerar a questão da alimentação. Então, doutora Karina, aproveitando agora os minutos finais, eu gostaria, claro, das suas considerações e que desse aquele foco especial naquilo que julga mais importante, colocar para o pessoal que está aí ligadinho com a gente. Então, queria comentar assim, não se preocupem muito com o que a mídia representa, né? Eu acho que a gente tem que ser saudável. Então, quanto a isso, é a reeducação alimentar. Não adianta a gente querer ficar fazendo essas dietas da moda, essas dietas que ficam aparecendo o tempo inteiro em revistas e que, na realidade, emagrecem, mas não emagrecem a longo prazo, não nos mantém saudáveis e não nos mantém magros. Então, a questão é, cuide da alimentação para você ser saudável. Né? O que a gente precisa hoje é de saúde, né? Um bem-estar físico e emocional também. Muito bem, então vamos agradecer aqui a participação da doutora Karina, que é vice-presidente da COMED, da Cooperativa Médica, que fica ali na rua Adão Bueno, número 33. E o telefone que eu quero deixar aí para você também, para facilitar, querendo mais informações, contato aqui com a doutora Karina, é o 3022-2222, fácil de lembrar, inclusive. Então, a doutora Karina Prokopiuk, né, nos deu a grata satisfação de estar conosco hoje dentro do programa, falando aí sobre as questões alimentares e os cuidados que devemos ter para essa estação, o verão, que é uma estação maravilhosa, mas que devemos nos preparar e, com saúde, viver melhor ainda. Então, mais uma vez, muito obrigado. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. A Associação Rio-Grandense de Apoio ao Diabético tem como missão educar em diabetes, pois acreditamos que é preciso conhecer para controlar. Por isso, se o diabetes de alguma forma tocou você, venha nos procurar.